Fala, tricolada! Olha só, olha a notícia. Eu já fiz alguns vídeos aí sobre esse mesmo tema. Só mudando o clube interessado. Ajax, Udinese, e vai. Mais um clube entra na fila para comprar o volante André. O problema, se interessar é uma coisa, mas o maior problema é saber por quanto André vai sair, porque uma coisa a gente tem a certeza absoluta de que o jogador vai sair no início do ano, né? No início de janeiro, na próxima janela, o André vai embora do Fluminense, isso é certo. Se já não tem uma proposta na mesa lá, guardadinha, ou esperando a assinatura, ou já até assinado. Estamos partindo para o mês de outubro. Então o Milan da Itália é mais um clube grande europeu interessado num baita de um volante que o Fluminense tem. Eu vou falar para vocês, amigo. O Fluminense tem um grande jogador, tem um titular da equipe, ele vai fazer uma falta tremenda na quinta-feira, pela qualidade que ele tem, pelo futebol que ele joga. Um clube grande que joga na Série A, Copa do Brasil, jogando os grandes jogos, é um garoto com uma personalidade tremenda. Olheiros do mundo todo estão com seus olhos direcionados ao Fluminense Futebol Clube, porque o Fluminense tem umas coisas bem interessantes que os clubes europeus gostam, que é produzir bons jogadores, jogadores jovens de muita categoria e por preço barato. Preço barato, jogador de 18, 19, 20 anos já na equipe titular, profissional e com preços módicos na casa aí, no total, né, as propostas que o Fluminense recebe são na casa aí de 9, 10 milhões, estourando aí, é o preço que o Luiz Henrique saiu pro Betis da Espanha, né, 8 milhões, daí tem aquele, o engana-trouxa, metas, não, eu vou te oferecer aqui 8 milhões, mas se ele conseguir alcançar essas metas aqui, esse valor pode chegar a 12, a 15 milhões, daí o trouxa vai nessa aí, né? Por exemplo, o Luiz Henrique só vai ganhar, o Fluminense só vai ganhar na casa de 15 milhões aí com a venda dele se ele ganhar 2 Champions League. Daí, mas isso vai acontecer com outros jogadores, porque o Fluminense, da forma que é gerido, da forma que o Fluminense é administrado, o Fluminense não tem força, o Fluminense não tem como pechinchar, o Fluminense não tem como barganhar com o clube europeu, o Fluminense não tem como segurar esse jogador no clube e pedir um valor maior. Está sempre com o Pires na mão, necessitando vender, necessitando dessa transferência para fechar o ano, para o ano não fechar no vermelho, para não atrasar salário de novembro e de dezembro. E tem um negócio, ninguém quer as buchas, jogadores mais velhos, vai sempre estourar em Xerém. Aí, haja produção, haja fabricação, haja jogador novo para poder ficar lançando e vendendo para poder sobreviver. Eu acho que o formato tem que mudar. O formato do Fluminense, administrativamente, tem que sair desse ciclo vicioso de produzir jogadores e vendê-los por preços baixos para poder manter o elenco ou manter os salários em dia e a administração do clube. Eu acho que o Fluminense tem que fazer algo diferente. E vocês sabem qual é o caminho. Então, notícia do Netflix, destaque do Fluminense na temporada, o volante André é monitorado pelo Milan da Itália, que segue os passos do jogador. Não só o Milan, vários clubes europeus estão de olho no André por todas essas características que eu falei para vocês. É um jogador, é um volante, um jogador moderno, que avança, que bom de marcação, bom de passe, a qualidade do passe do André é espetacular e do futebol também, monitorado não só pelos clubes europeus, mas monitorado também pela seleção brasileira, pelo Tite, tanto que ele colocou o André ali numa pré-lista, e isso também os clubes europeus ficam atentos, jogador também de seleção brasileira nas categorias de base, e sem falar do pote no final do arco-íris, que são os valores baratos que o Fluminense vende os jogadores, porque por ser um clube, né, pedinte, um clube com a situação financeira e necessária, né, com a obrigação de vender para poder sobreviver. Pensando na próxima janela de transferência, no fim do ano, o Milan está esperto e atento com a situação do André no Fluminense. O Netflix apurou que por hora não há proposta oficial, não chegou uma proposta oficial, e sim um monitoramento sobre esse jogador. Houve apenas uma indicação de olheiros brasileiros que sugeriram o nome do jogador.
A partir daí, os passos de André passaram a ser observados mais de perto pelos jornalistas, pelos olheiros italianos, melhor dizendo, né? A cria de Xerém tem os melhores números do Brasileirão 2022. Isso também é outro chamariz, né? Você ter bons números no passe, boas atuações, isso tudo é acompanhado pelos scouts dos clubes europeus. E a gente espera aí, aguarda com a situação. Uma coisa é certa: André deve sair no início do ano. Outro que deve sair é o Nino, porque já é uma promessa, já é uma conversa com a diretoria, ele já teve o seu desejo de sair interrompido por causa de uma briga relacionada a valores entre o Fluminense e o Criciúma, que tem uma porcentagem do Nino também. Então o Nino também é outro que na alça admira. Outro jogador também que deve sair no início do ano é o Matheus Martins, que virou titular do Fluminense com apenas 18 anos de idade. Não é mole você chegar numa Série A, está numa semifinal de Copa do Brasil, está em terceira colocação do Campeonato Brasileiro, jogando como titular no ataque do Fluminense. Isso chama muito a atuação, independente se ele está jogando bem ou não. Também é outro que em janeiro deve e vem recebendo propostas de vários clubes. Cada dia é um clube diferente interessado no Matheus Martins, e aí vai. Sem falar do Arias também, que o Arias também é um jogador jovem, na casa dos 20 e poucos anos. Comprar, adquirir um jogador como o Cano, né, graças a Deus, que já passou aí dos 30 e tal, o William Bigode, Felipe Melo, Fábio, isso aí esquece. Esses caras vão tudo aposentar no Wellington, vão todos aposentar no Fluminense. David Braz, vão todos aí aposentar no Fluminense. O que a gente vai perder mesmo, provável que a gente perca lá no começo do ano, é a garotada. Ela tá ali para isso. É para isso que Xerém existe. Para pegar esses jogadores, lançarem na equipe profissional, usar a equipe profissional como uma vitrine e dessa vitrine vender. Na minha opinião, o certo é pegar esses garotos da base, colocar na equipe profissional, fazer esses garotos jogarem uma temporada, 2, 3, ganhar títulos pelo Fluminense, formar ídolos, vindo lá de baixo como o Edinho foi, vindo das categorias de base do Fluminense, Ricardo Gomes. Então pegar essa rapaziada que vem da base, botar na equipe profissional, formar ídolos identificados com a camisa do Fluminense, como o André, poderia muito bem ser um ídolo do Fluminense no futuro. Isso pode ser interrompido logo no mês de janeiro. Então é isso, na minha opinião, a base deveria servir para isso, formar ídolos e identificados com a torcida do Fluminense. E para a gente concluir, tá tudo indicando que o Felipe Melo será o volante titular no jogo contra o Corinthians. Vai dar até entrevista coletiva aí para a imprensa. Então tá tudo indicando que é o Felipe Melo. Na minha opinião, é uma escolha errada do Fernando Diniz. Eu sei que a situação, a escolha é difícil. Eu sei que o Iago é ruim no passe. Não é um jogador de boa qualidade no passe e dá uma quebrada no time. Eu sei também que o Natan diminui o ritmo do meio de campo do Fluminense. Eu sei que o Wellington, fora de questão, não é um jogador ideal para isso. Certamente o Martinelli já deve ocupar a posição ali do André. O problema, aliás, o Martinelli deve ser deslocado para a posição do Nonato, fazer o que o Nonato fazia. Então o Martinelli deve jogar como segundo volante. Então a preocupação é o jogador ali da primeira, né? Jogar de primeiro volante na proteção da dupla de zaga. Provavelmente o Felipe Melo deve ser o escolhido, justamente por uma simples questão: a qualidade de passe do Felipe Melo. Na visão do Fernando Diniz, o Felipe Melo tem um passe melhor do que o do Wellington, do que o Iago, do que o Natan, das outras opções que ele tem no banco de reservas, né? Porque são bem escassas, tanto que o Alexander deve formar o banco de reservas. E ele não vai botar o Alexander logo numa semifinal lá em Itaquera contra o Corinthians, um jogo bem difícil, um jogador que ele pouco testou na equipe principal. Vamos ver se vai dar certo ou não. Ele acha que o Felipe Melo tem uma melhor qualidade no passe. A gente torce para que ele tenha a melhor decisão possível. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Flui!